Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, já peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações, que assim que eu postar vídeo, o YouTube vai avisar você. Como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, eu vou fazer aqui com vocês um bolo de andar. Já fiz outras vezes para treinar aqui em casa o bolo com guindaste caseiro e os dois sendo verdadeiro. Dessa vez eu vou fazer o de baixo verdadeiro e o de cima fake. Então vou começar aqui pela minha massa recheio e vou mostrando aí todo esse processo para vocês. Esse bolinho eu vou estar fazendo uma massa chiffon branca. Já tem vídeo aqui no canal que eu passo a receita para vocês e o passo a passo. Então aqui na minha batedeira eu coloquei o ovo e o açúcar. Vou deixar batendo até dobrar de volume. Minha misturinha já ficou pronta, já dobrou de volume, como vocês estão vendo. Ele fica esse cremezinho bem branquinho. Agora eu vou incorporar o trigo sem fermento, o leite e o óleo. O leite e o óleo eu coloquei para ferver um pouquinho, então vou intercalando um pouco de trigo, um pouco da misturinha do leite com óleo, até terminar o trigo. Já coloquei aqui meu bolo no forno, vou deixar ele assando. Meu forno já estava pré-aquecido em 160 graus. Vou deixar ele assando nessa mesma temperatura. E o ponto é quando a gente espeta um palitinho e ele sai limpinho. Então vou deixar aqui, quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Enquanto meu bolo tá assando, eu vou pro recheio. Tô pensando em fazer um brigadeiro de ninho com abacaxi. Então eu tô aqui com 2 abacaxi que meu pai comprou pra mim. Eu acho que eu vou precisar só de um, mas eu vou cortar. E aí eu vou ver a quantidade. Comecei cortando aqui meu abacaxi. E aí esse daqui, ele tá muito maduro, que ele já tá podre em algumas partes. Eu pensei que era só aqui, que aí a gente conseguia tirar, mas é dentro. Então eu vou cortar aquele ali e vou ver se ele tá bom. Se os dois não tiverem bom, eu vou ter que procurar outro recheio pra eu poder fazer no bolo. Aqui o outro abacaxi, ele tinha algumas partes que também tava podre, mas eu consegui tirar, então deu essa quantidade aqui. Eu creio que seja o suficiente, vou fazer 3 camadas de recheio, mas eu não quero colocar muito abacaxi, né? Eu quero que fique algo equilibrado. Então eu vou colocar esse abacaxi aqui nessa vasilha, colocar açúcar e levar pro fogo até ferver. Então eu vou fazer logo isso aqui. E aí eu já vou partir pro meu recheio. Aqui meu abacaxi na panela e adicionei 4 colheres de açúcar. Como o brigadeiro de ninho ele já é um brigadeiro mais doce, eu não quis colocar muito açúcar no nosso abacaxi para não ficar algo muito enjoativo. Então coloquei 4 colheres, que eu acho que é o suficiente. Vou levar pro fogo até ele dar uma fervida e também cozinhar um pouquinho. Enquanto ele tá lá, eu já vou fazer o nosso recheio de ninho. Coloquei aqui o abacaxi no fogo e também adicionei água até cobrir. E o nosso bolinho já saiu do forno, tá aqui esfriando. E aí, enquanto o nosso abacaxi tá aqui fervendo, eu já vou partir pro nosso recheio de ninho. Nosso recheio eu tô utilizando aqui 2 caixas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite e 5 colheres bem cheias de leite ninho. Então já incorporei aqui o leite condensado com o ninho e coloquei o creme de leite por último e vou levar pro fogo até ele chegar no ponto de recheio. Meu brigadeiro já ficou pronto, tá aqui, coloquei nessa vasilha de vidro. Vou deixar ele esfriando um pouquinho e daqui a pouco coloco ele na geladeira para poder gelar mais rápido. Também peguei aqui um escorredor e uma vasilhinha para eu poder escorrer o nosso abacaxi, né, que eu quero separar ali o abacaxi do líquido que ele solta quando ele tá cozinhando, que vai ser a nossa calda, né? Eu irei utilizar ele para poder molhar o bolo. Então vou colocar aqui o nosso abacaxi para poder escorrer. E aí eu vou deixar ele escorrendo bem. Depois que essa caldinha esfriar, eu transfiro para uma bisnaguinha, que é aquelas que eu utilizo para poder molhar o bolo. E aí quando o nosso abacaxi, o nosso bolo e o nosso recheio já tiver tudo friozinho, eu volto aqui para poder prensar o bolo com vocês. Vou começar aqui a prensagem do meu bolo, então já coloquei o primeiro disco de massa. Tô utilizando esses sacos aqui para poder fazer a prensagem. O restante da nossa massa, o abacaxi. Como eu tive que tirar bastante dele, né, que não tava bom, ele deu uma reduzida, então creio que eu vou colocar só em 2 camadas do recheio.
Aí aqui tá o nosso recheio de ninho e a nossa caldinha, que foi aquela que eu tirei do próprio abacaxi. Então vou começar aqui a prensagem e vou mostrando aí pra vocês. Mensagem finalizada, coloquei aqui o plástico filme para poder não passar nem cheiro, nem gosto da geladeira. Agora eu vou deixar ele descansando na geladeira até amanhã, no horário que eu vou retirar ele para poder vir decorando aqui com vocês. No centro, comprei algumas coisinhas para poder fazer o bolo. E aí lá eu peguei palito de churrasco para poder fazer a sobreposição do bolo fake no bolo verdadeiro. Também peguei pincel para poder fazer a pintura. Aqui tem um bolo fake de 15 por 10 e uma cake board de 30 centímetros. Eu peguei o bolo de 15 por 10 porque não tinha o tamanho que eu gosto de utilizar, que eu acho que fica ali ideal na sobreposição do bolo de 20 por 10, que é o bolo de 12 por 10. Então lá só tinha de 5 e 5. Era o de 10, o de 15, o de 20, o de 25 e assim por diante. Então eu optei por pegar o de 15, que eu acho que vai ficar ali um tamanho bacana. Se não ficar legal, ficar desproporcional, é só um teste mesmo, só pra me fazer aqui em casa e treinar algumas técnicas. Então vou guardar isso aqui. Vou bater meu chantilly, quando estiver pronto eu volto pra poder decorar o bolo aqui com vocês. Vou colocar aqui meu chantilly pra bater, então coloquei no bol da batedeira 1 litro de chantilly Amélia Supreme, leite em pó e glacê real. Vou deixar batendo até chegar naquele ponto que eu sempre mostro pra vocês, que é o ponto de buraco. Chantilly batido, pegou ponto. Eu não costumo bater 1 litro de chantilly, mas dessa vez eu preferi bater para não ter o trabalho de bater meio litro, depois bater mais meio litro. Então bati logo tudo, deu super certo. Por isso que eu amo a Amélia Supreme, que ele dá essa segurança pra gente, né? E não tem risco de desandar o nosso chantilly. Então agora eu vou tirar aqui essa parte que acabou acumulando no globo da batedeira, pegar tudo que eu vou precisar e começar a decorar o bolo. Desenformei o nosso bolinho aqui na cake board, também coloquei em cima da bailarina. Vou começar a decoração e vou mostrando aí todo o processo pra vocês. Bora lá decorar o nosso bolinho. Comecei aqui pela pré-camada, né, que vocês sabem que eu faço em todos os meus bolos e não abro mão. Então fui passando ali para poder grudar todos os farelinhos e não ter risco de passar para nossa camada principal. Depois, com o auxílio de uma manga de confeitar, eu venho aplicando o nosso chantilly no bolo. Eu dei uma hidratada nele para poder fazer a aplicação no bolo. Adicionei ali uma quantidade no topo, alisei, depois eu venho para as laterais, aliso novamente e deixo as quinas imperfeitas. Depois do nosso bolinho alisado, eu só faço ali uma espiral no topo para poder dar acabamento. Já decorei aqui o bolinho de baixo, tá prontinho, falta só fazer a pintura, mas eu vou decorar logo o outro bolo, que aí enquanto eu tô decorando o daqui de cima, eu vou deixar esse daqui gelando, e aí quando eu terminar, eu só faço retirar ele da geladeira e começar a pintura. Peguei aqui o nosso bolinho fake, passei o plástico filme nele todo. E também coloquei um pouquinho de doce de leite aqui na parte de baixo para ele poder grudar na cake board. E na hora que a gente estiver ali decorando, ele não soltar. Então vou começar aqui a decoração e vou mostrando aí pra vocês. Então peguei aqui o bolinho fake para poder decorar, como eu mostrei pra vocês, eu encapei ele com plástico filme e venho aplicando o chantilly normalmente, como se eu estivesse aplicando no bolo verdadeiro. Aplico, aliso, vou acertando quina, vou fazendo o acabamento que tiver ali que fazer. Fiz uma wave cake para poder dar uma textura nesse bolinho de cima, já que ele não iria levar muita coisa. Depois acertei as quinas e vim fazendo uma espiral também com o pincel. Coloquei o nosso bolinho fake na geladeira e já retirei o verdadeiro para poder começar a pintura. Então vou deixar passando aí para vocês e depois eu volto.
pintura finalizada, agora eu venho aqui com a minha forma, marcando o meio do meu bolo para eu poder vir colocando o bolo verdadeiro e dar os últimos acabamentos. E esse foi o resultado do nosso bolo. Vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho. Fiz uma pintura na frente do nosso bolinho verdadeiro. Coloquei também alguns detalhes dourados, tanto na pintura quanto nas quinas. E por último eu coloquei ali um trabalhadinho de bico para poder dar acabamento, né, no rodapé do nosso bolinho. Acabei não mostrando para vocês, mas foi algo super básico. Aquele bico 32 da Wilton e fazendo movimentos de conchinha. Então esse foi o resultado do bolo. Confesso pra vocês que eu achei que o de cima ele ficou um pouquinho baixo. Se ele tivesse ficado um pouquinho mais alto, estaria ok. Então, se eu fizer novamente, eu vou comprar outro bolo fake, cortar ali mais ou menos uns 2 dedos e juntar com esse daqui para poder dar altura, né? Ele ficar ali mais ou menos uns 15 por 13 de altura, que eu acho que vai ficar um tamanho ideal. Isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, que assim que eu postar vídeo, o YouTube vai avisar vocês. Então, até o próximo vídeo.